aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, igreja. Vocês viram meu brinquedo novo? O brinquedinho aqui. A Cássia até agora não aceitou que não é um microfone igual ao do Silvio Santos, aquele com a faixinha de ferro aqui. Mas nós estamos estudando ainda, né? Esse aqui é em período de teste. Talvez seja melhor um daquele. Daí eu vou chegar e vou dizer, boa noite, igreja. Daí, enfim, vai quebrar todo o protocolo, né? Antes que eu esqueça, alguém que gostaria de ter um bloco desse aqui, ainda não tem? Pega aqui, é teu. Era o último dessa tiragem. Que bom. Eu sei que nem todo mundo, obrigado, Lê, nem todo mundo gosta de anotar e aprende melhor anotando, mas quem aprende, quem gosta, eu sugiro, incentivo fortemente que faça isso nas pregações, porque aí você absorve, você guarda, você entende muito mais. Se você for que nem eu, funciona, tá? Eu gosto de anotar, sempre que possível anoto, isso aí me ajuda a lembrar o que eu vejo na pregação e tudo mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês só um testemunho bem rapidinho, de hoje, agora há pouco, antes de sair de casa, né? Hoje o Max não está num dia muito fácil daqueles, né, que fica chorando, reclamando assim por tudo, deu dor de barriga nele durante o dia e tal, e aí a Lê precisava tomar banho, se arrumar, e eu fiquei com ele para dar comida, dar banho e tal, né, e aí ele começou a chorar e reclamar assim daquele jeito, né, daí tudo é ruim. E cara, na hora de dar comida lá, eu estava sendo testado, né, pela situação, por Deus, sendo incomodado espiritualmente. Se era o inimigo, eu não sei, mas estava me tirando muito a paz, e eu orando ali o tempo inteiro, né, Senhor, eu sei que não é o Max, eu sei que é espiritual, eu vou pregar, isso está me incomodando, Deus me ajuda, eu estava assim, né, trincando o dente. E daí agora, durante as músicas, eu entendi Deus falando para mim bem assim, lembra de Filipe? Lembra de Filipe? Lembra de Agar? O que aconteceu com Agar e com Filipe? Agar estava lá ao pé de uma árvore esperando o filho dela morrer, e ela entregou tudo para Deus. E daí Deus disse, eu te vi. Naquele momento eu estava te olhando. O que ele falou para Filipe? Filipe, antes de você chegar aqui e me ver, eu te vi lá embaixo da figueira. Eu vi a tua oração, ouvi a tua oração. Cara, nesse momento eu me senti tão bem, melhor. Só queria compartilhar isso com vocês, porque esse é o Deus que a gente serve. Ele nos dá essas coisas pequenas, experiências assim, mas Ele está do nosso lado, o tempo todo. E quando eu chego aqui, o Ricardo faz a abertura falando sobre desânimo espiritual, e daí o Ângelo puxa de novo, ontem eu conversei com o Ângelo sobre isso também, sem a gente ter combinado, eu vejo, não, Deus está realmente querendo falar alguma coisa para nós nesse sentido. Porque é realmente sobre isso, desânimo, compromisso espiritual, que eu quero falar hoje também. Sobre ser intencional, né? Intencionalidade. Enfim, Deus sabe o que faz, Ele está trabalhando no culto, com tudo, de forma conjunta. Eu quero que você veja dessa forma também. Nós podemos estar atentos e enfim, ser mais abençoados ainda por isso. Vamos orar antes de eu começar a mensagem? Feche seus olhos junto comigo. Senhor, nós vamos agora ouvir a pregação da Tua Palavra, Senhor, a história do Teu servo Neemias, e nós queremos ser, enfim, confrontados, animados, Senhor, inspirados pelo exemplo de Neemias. Com certeza a história dele está na Bíblia para nos dar essa injeção, esse empurrão de ânimo, e nós queremos, Deus, sair daqui diferentes, nós queremos mudar a nossa ação, nossa atitude diante do Senhor, de acordo com o exemplo de Neemias. Eu quero, Senhor, eu quero melhorar nesse sentido. Então, nos ajuda aqui, abre os nossos corações, afasta de nós qualquer atrapalho, Senhor, tudo que pode tirar a nossa atenção agora, e que a gente seja realmente abençoado, provocado aí, Senhor, e animado pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje começando uma série de 5 mensagens, cada uma tratando de um dos valores da nossa igreja. Então, são 5 valores que nós temos lá na definição da igreja, e eles vêm junto com a missão e a visão. Bota aí os slides, Jean. Isso.
Se está meio pequeno, fica tranquilo que você vai receber isso, a gente vai divulgar todo domingo, vai estar no grupo lá, você pode pegar, ler com calma e memorizar. A missão é o quê? Aí, a missão é por que a gente existe, por que nós estamos aqui, por que a PIB Itapejara, a primeira igreja batista pioneira, está aqui. Nós entendemos que é para viver o amor de Cristo, transformando vidas para impactar a sociedade. Essa é a nossa missão. A nossa visão, onde é que a gente quer chegar? O que a gente almeja? Para onde a gente está olhando? Onde é que nós vamos? Nós queremos ser uma igreja vibrante, que conecta, discipula e capacita novas gerações. Claro que não só as novas, né, mas focando aí nas novas, porque isso aí traz o renovo para a igreja. E aí tem os valores. Os valores são os princípios, o porquê nós agimos assim, no que nós cremos como igreja. E eu não estou falando aqui de doutrina cristã, estou falando de valores no geral, eles pautam as nossas ações. Então, são 5: excelência, integridade, visão de reino, intencionalidade e liberalidade. Tá? Nós vamos passar cada um, numa pregação, cada um deles, todos eles profundamente enraizados, embasados na palavra. Então é pregação da palavra, sim, claro, é o momento da pregação da palavra aqui. E eu quero que você perceba comigo como a gente enxerga isso na Bíblia, como é que eles nos afetam, como é que a gente deveria moldar nossas ações e o que a gente pode aprender a partir da vida de alguns personagens da Bíblia sobre esses valores aí. Cada valor vai vir junto de um personagem, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre intencionalidade, olhando para a vida de Neemias, tá bom? Intencionalidade é o quê? Olha só a definição. Intencionalidade, nós queremos capacitar pessoas a experimentar o poder e a bênção da oração, uma coisa. Conhecer a Deus através da sua palavra, outra coisa. E ter o propósito de fazê-lo conhecido através dos seus relacionamentos. Terceira coisa. Então, são 3 aspectos aí da intencionalidade. É viver uma vida com propósito. Nós queremos ser uma igreja que leva pessoas a ser intencionais com tudo que fazem. Intencionais como para quê? Uma vida de oração, na vida de conhecimento a Deus através da palavra e na vida de divulgação desse Deus. Dá para entender o que eu estou falando? Está dando para acompanhar? Beleza? Vamos lá, então, para a história de Neemias. Imagina você, um homem, que vive longe da sua terra, mas na corte do rei da terra estrangeira, no palácio, no meio do luxo, do rei da Pérsia. Essa pessoa, esse cara aí é Neemias. Ele é copeiro do rei, então ele servia o vinho, as bebidas para o rei. Era uma posição de confiança, porque o rei precisava confiar nele, que Neemias não ia envenenar, não ia permitir nada perigoso chegar até a boca do rei. Então, muitas pessoas iam tentar matar o rei, e Neemias era essa proteção do rei através da sua função. Mesmo assim, Neemias, estando lá no rei da Pérsia, ele não esqueceu suas origens, porque ele era judeu, ele veio de Jerusalém, de Israel. Na verdade, ele deve ter nascido lá na Babilônia já, mas ele é descendente dos judeus, lá de Jerusalém. E um dia, ele recebe notícias devastadoras. Os muros de Jerusalém estão em ruínas, mais de 60 anos depois do exílio. E aí o muro em ruínas da cidade lá de Jerusalém, que é a capital de Israel, representava a identidade das pessoas, do povo. Pensa você, se aqui Porto Alegre estivesse destruída, arrasada completamente. É a identidade do povo gaúcho que está tocada, está ferida. Não é só o pessoal lá da cidade, mas é todo o povo, né? Brasília em relação ao Brasil. E Neemias, quando escuta dessa destruição, que ainda existe, ele chora. Ele chora e lamenta, mas ele não para no lamento. Por quê?
Ele ora, jejua e planeja durante 4 meses. Ele não é um sacerdote, ele não é um profeta, ele é um servidor real, mas com uma dor no peito e com uma fé enorme. Quando o próprio rei da Pérsia, todo-poderoso, percebe a tristeza de Neemias, ele pergunta: Neemias, o que aconteceu? Por que tu está assim? Eu nunca te vi triste desse jeito. E aí Neemias responde: eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Eu quero reconstruir Jerusalém. E o rei diz, por incrível que pareça, ele diz: tá bom, quanto tempo vai demorar? Vai, eu te dou aqui cartas, autorização, recursos, o que você precisar. Vai e reconstrói. E Neemias vai, chega lá e de noite, ele vai sem ninguém saber, ele vai inspecionar os muros da cidade. Aquela destruição que estava ainda lá persistindo. Ele vê tudo o que era necessário fazer. E ele então reúne o povo e ele diz: levantemo-nos e edifiquemos a nossa cidade. Ele chama o povo à ação. E cada um pega suas ferramentas. Cada família assume um trecho do muro para ser reconstruído. Jerusalém era uma cidade que devia ser protegida, então ela tinha um muro ao redor, e cada trecho que precisava ser reconstruído foi uma família que assumiu. Só que nem todos ficam felizes, é claro, né? Tem 3 personagens em especial na história de Neemias, que se chamam Sambalate, Tobias e Gesem. Eles ficam o tempo todo jogando contra, tramando, atacando, fazendo dissensão, tentando causar problemas para impedir aquela reconstrução, porque eles sabiam que aquela era a cidade do povo de Deus, e aquilo era muito mais do que só uma cidade. O que Neemias e o povo de Israel precisam fazer? Orar e vigiar. Então o povo, pensa só, construía com as ferramentas em uma mão e com as armas, a espada, a lança em outra. E eles ficavam assim, o tempo todo construindo e vigiando para que não fossem atacados de surpresa. E num milagre, o muro é completado em 52 dias. Através do esforço, da união do povo, da bênção de Deus, da proteção do Senhor, 52 dias, o muro de uma cidade é construído. Pensa você que não é o muro do seu terreno, que dá 5, 6, 10 metros de comprimento por 2 de altura. É o muro de uma cidade, é uma muralha, que em menos de 2 meses é terminada. E o povo então celebra, porque Deus tinha abençoado toda aquela obra. Só que Neemias sabia que não era só os muros o necessário, não eram só os muros o necessário. A identidade, o coração do povo precisava ser reorganizado. Então ele chama Esdras, que era um sacerdote, era um estudioso da palavra, é o que seria para nós hoje o pastor. Neemias era o prefeito, o governador da cidade, ele chama o pastor e ele promove a leitura e a explicação pública da Bíblia, da palavra do Senhor, da lei de Deus. E o povo escuta e percebe, nós estamos vivendo contra a vontade do Senhor. E o povo então chora, se arrepende e passa a viver de novo como povo de Deus e não mais como estrangeiros. E assim começa um novo momento da história de Israel. Essa foi a função, esses foram os papéis de Neemias, essa reconstrução da capital de Israel e do povo de Deus, da sua identidade. Neemias foi alguém intencional. Nós estamos falando sobre intencionalidade. Nada disso que aconteceu, tudo isso que foi alcançado, aconteceria se ele não tivesse claro um propósito. Eu sei por que e o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu quero chegar. Neemias foi intencional. E nós podemos ser intencionais também na nossa vida, se nós copiarmos algumas atitudes de Neemias. Vamos ver quais são elas? Está comigo? Todo mundo acompanhando? Amém?
vamos lá. Primeiro, como é que a gente pode experimentar o poder e a bênção da oração do mesmo jeito que Neemias? Percebam que eu estou tirando os trechos da nossa definição lá de intencionalidade. Levar, capacitar pessoas a experimentar o poder e a bênção da oração, em primeiro lugar. Então, como é que nós podemos experimentar o poder e a bênção da oração do mesmo jeito que Neemias? Abra sua Bíblia em Neemias 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Vamos ler? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, lá na Pérsia, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração destes teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. O início do relato de Neemias, falando em primeira pessoa, como é legal ler isso. Normalmente a gente lê assim, alguém falando, né? Neemias foi e fez e agiu. Aqui é o próprio Neemias, abrindo o coração, como nos Salmos, e dizendo: Senhor, eu não aguento essa situação. Ouve a oração desse teu servo. Então, como é que nós podemos experimentar o poder e a bênção da oração do mesmo jeito que Neemias? Eu tenho 3 coisas bem diretas para você perceber. A primeira delas é que na oração, do mesmo jeito que Neemias, na oração eu preciso lembrar quem Deus é e o que Ele fez. Na oração eu preciso lembrar quem Deus é e o que Ele fez. Olha comigo o versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, olha aí, quem Deus é, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam, lembrando quem Deus é, ao próprio Deus. Não. Versículo 8 também, olha só o que ele fala.
Lembra-te, Senhor, do que o Senhor disse a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei, mas se voltarem para mim, mesmo que estejam espalhados toda a terra, eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi. Ele lembrando do que Deus faz, do que Deus é, e falando isso para o próprio Deus. Então nós também precisamos fazer isso na oração. Segunda coisa, na oração eu devo confessar pecados. Eu devo confessar os pecados. E ele fala no versículo 6 e 7, confessando os pecados, ele diz, meus e do povo. Nós, israelitas, ele fala em favor de todo o povo. E presta atenção que ele declara bem explicitamente, nós cometemos isso, isso e aquilo. Nós agimos de forma vergonhosa, não obedecemos aos mandamentos, aos decretos e às leis que desse a Moisés. Ele confessa pecados diante de Deus. E também, na oração, nós devemos lembrar as promessas de Deus. Lembrar aquilo que Deus já falou que faria na sua palavra. Olha como Neemias faz isso, versículos 8 e 9. Lembra-te, pense, ele falando isso para Deus. Lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu espalharei, mas se voltarem a mim, eu os reunirei, eu acolherei vocês de novo. Se puserem em prática os mandamentos, eu os reunirei e trarei para o lugar em que eu escolhi. Neemias está falando isso para Deus, mas será que Deus tinha esquecido? Claro que não. Deus não esquece promessas, mas nós esquecemos. Nós esquecemos quem Deus é e o que Ele faz. E quando nós resgatamos isso, quando o povo de Deus resgata isso e fala, Senhor, eu lembro do que o Senhor prometeu. Nós estamos dizendo assim, Deus, coloca isso em prática na minha vida. Senhor, eu estou reivindicando para mim aquilo que o Senhor prometeu. Então, agora sim, aplicações. Eu quero levar você a pensar, como é que eu tenho orado? Como é que tem sido as minhas orações? Será que tem sido mais ou menos assim, como normalmente a gente faz? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, abençoa tal e tal e tal coisa. Quem se identifica aí? Não precisa responder. Gente, vamos sair disso. A oração pode ser muito mais, é a conversa com o teu Deus. Lembra quem Deus é, exalta Ele por isso. Aí sim, exalta Ele, lembra a você mesmo e repete e fala para Deus as promessas dEle. Lembra o que a Bíblia diz? No momento que está angustiado, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando está cansado, quando está sobrecarregado com a vida, lembra da promessa de Jesus, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Fala isso para o Senhor, Deus, Tu prometeu, eu quero isso para mim, eu quero isso na minha vida, e assim por diante. Confesse os seus pecados de forma específica. Quem sabe a gente tem orado assim também. Senhor, perdoa qualquer falha aí que eu tenha cometido. Me perdoa se eu pequei em alguma coisa. É claro que você pecou em alguma coisa. É claro que eu pequei em alguma coisa. Talvez a gente não sabe e a gente diz assim, Senhor, eu não sei, eu preciso que o Senhor mostre. Mas é claro que a gente peca, sempre. Não seja genérico, mas abre o coração ao Senhor e confessa a Ele para ser curado. Senhor, eu tenho pecado nisso, nisso e nisso, e estou com nojo de mim mesmo, estou com raiva, estou com vergonha, acho que não mereço a Tua atenção, mas o Senhor me manda eu confessar, e assim a gente é curado, é o que Tiago fala, confessem os seus pecados e sejam curados. Talvez você tenha esse sentimento, eu não sei o que dizer, eu não sei o que exaltar de Deus, eu não sei o que promessas lembrar para Ele, eu não sei nem que pecado confessar. Não tem problema. Eu estou aqui para te mostrar, para te dizer, você tem um livro que se chama Bíblia, que está cheio de coisas para você descobrir sobre Deus,
sobre quem Ele é, as promessas que Ele faz, e várias listas de pecados, que a Bíblia diz assim: vocês são filhos de Deus, ajam dessa forma, não dessa. E daí Ele diz uma lista de coisas para fazer, uma lista de coisas para não fazer. Estude esses textos, que você vai ver que tem muito mais coisa para descobrir. Muito mais coisa para descobrir. Eu desafio você a experimentar uma vida de poder, de bênção na oração, do mesmo jeito que Neemias. Em segundo lugar, você já pode folhear sua Bíblia para Neemias 8. Como é que nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra? Do mesmo jeito que Neemias. Lembrando da história, Neemias orou, o rei permitiu que ele fosse lá, reconstruiu Jerusalém, e aí chegou um momento que os muros estavam prontos, mas o povo estava com o coração longe. E aí nesse momento acontece isso aqui que nós vamos ler. Neemias 8, do 1 ao 3. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E o povo todo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Agora nós vamos para os versículos 8 e 9. Eles leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse bem o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro, porque todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Como é que nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra? A primeira coisa que nós vemos nessa passagem é que a palavra precisa ser lida. A palavra precisa ser lida. Nós vemos ali no versículos 1 a 3, o povo se reuniu, homens, mulheres, todo mundo que podia entender, e o pessoal leu a lei. Naquela época era muito mais lido em público, porque as cópias eram muito menos, era uma cerimônia, né? Mas hoje nós também podemos ler em casa, ler por conta, nós podemos ouvir, a palavra precisa ser lida. Em segundo lugar, a palavra precisa ser explicada para ser melhor compreendida. Daí nós vemos ali nos versículos 8 e 9, as autoridades que entendiam, que conheciam mais da lei, explicando, instruindo todo o povo para que todos entendessem. E aí você pensa talvez, tá, então por que eu devo ler a Bíblia se eu preciso que ela seja explicada? Você precisa estar junto com a igreja, ouvindo a pregação da palavra, participando dos estudos da palavra, para entender melhor, entender mais do que somente lendo sozinho. Mas você também precisa ler sozinho a palavra. Isso é uma necessidade. É a forma de conhecer a Deus. Ele se revelou na Bíblia. A Bíblia precisa ser lida e ela precisa ser explicada. Então, ouça, venha, participe da pregação, ouça outras pregações também, leia livros que expliquem a palavra, que falem sobre a vida com Deus. Se desafie. E a palavra, ela precisa ser aplicada. Se você olhar o finalzinho ali do versículo 9, é até interessante e engraçado a gente ver que o povo todo chorava enquanto ouvia a leitura da lei. Por quê? Porque eles estavam pensando assim,
Se é isso que Deus espera e eu não estou fazendo, coitado de mim. Isso é desesperador. Eu estou longe da vontade do Senhor. Ou seja, eles estavam aplicando a vida deles. O que eu vou fazer com isso? A Bíblia me manda fazer algo e eu não estou fazendo, eu preciso mudar. A palavra precisa ser aplicada aos nossos corações e às nossas vidas. Então, nós precisamos ler abertos à ação do Espírito Santo. Porque ele vai falando, na verdade ele sempre fala, né? Quando nós lemos a palavra, Deus sempre fala. A questão é se a gente ouve ou não. Então nós precisamos ouvir abertos à voz do Espírito Santo. Podemos assistir o vídeo, Jean? Para as nossas aplicações? Se prepare. Meus irmãos, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância, sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome, se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode conhecer, ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter, de pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprenderam lendo e descobriram o valor da leitura, sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, e é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento na ignorância das Escrituras. E você, pastor, não pode ser um aliado de Satanás na ignorância da sua membresia. Não aceite que as pessoas digam que está muito difícil. Olhe para essas pessoas que estão dizendo está difícil, diga assim: meu irmão, você quer estar comigo aqui em oração? Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estou no meu escritório, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Não se nivela o povo de Deus por baixo. O que é a leitura das Escrituras e a oração diária, perto do que Jesus fez na cruz. Quer vergonha na cara, irmão? Eu tomei esse chute no estômago agora pela segunda vez. Esse vídeo foi mandado para mim, eu não procurei ele, e ele veio bem a calhar. Veio bem a calhar para mim e eu acho que para nós. Porque é um desafio. A gente não pode esperar encontrar prazer imediato na leitura da palavra. Se você vai ler a Bíblia buscando isso na hora, você não vai encontrar e vai se decepcionar. Você vai pelo dever. Nas palavras do pastor Jonas Madureira, você lê a Bíblia na força do ódio. Eu vou ler sim. Isso é luta espiritual e é luta contra a minha carne também. Eu vou ler a palavra. E aí você encontra satisfação no processo. E no processo, eu quero dizer, talvez não no segundo dia, talvez não no terceiro, talvez não na primeira, segunda semana, mas você encontra satisfação. E aí, talvez você se pergunta, tá, mas eu devo ler, ou melhor, é só o dever que me move a ler a palavra, que deve me mover? Não, não é. O dever é importante, você tem que entender que não é uma possibilidade, é um dever, mas a motivação é o prazer, é a satisfação na presença de Deus. Olha o que o pastor John Piper fala sobre isso, é uma frase simples, mas ele diz: a adoração que agrada a Deus é a busca prazerosa por Deus. A adoração que agrada a Deus é a busca prazerosa por Ele. Só que não começa prazeroso, começa difícil, mas se torna prazeroso. E aí você encontra a satisfação. E vai ter dias e dias. Vai ter dias que vai ser a última coisa que você quer fazer, que você gostaria de fazer, ler a Bíblia e orar diariamente.
Mas vai ter outros dias que aquilo vai ser uma alegria indizível. Deus vai falar e você vai entender e vai ser alimentado. Mas é preciso disciplina. Então, eu quero desafiar você a nessa semana ler o livro de Neemias. Já que nós estamos vendo a história dele hoje, esse livro tem 13 capítulos. Se você começar amanhã e ler 2 por dia, sexta-feira, sábado vai ter terminado. Leia o livro de Neemias. Mas leia a Bíblia, tanto o livro de Neemias quanto a Bíblia toda, com expectativa. Quando você vai ler a Bíblia, leia com expectativa. O que Deus quer falar comigo nesse texto, nessa leitura? O que eu posso aprender sobre Deus a partir dessa passagem? O que Deus está revelando sobre Ele mesmo? Pensa comigo, a Bíblia é a palavra de Deus, foi Ele quem deixou para nós. Então, quando leia buscando o que eu vejo sobre Deus, o que Ele fala sobre Ele mesmo nesse texto aqui. Um desafio mais imediato, não está passando aqui já. Hoje à noite, quando você chegar em casa, converse com a sua família ou com alguém, manda uma mensagem, troca uma ideia com alguém sobre o momento do dia, como é que você vai fazer para ler a Bíblia essa semana. Eu quero levar você a fazer algo concreto. Então pensa assim, no meu dia o melhor momento é de manhã. Então todo dia em tal horário eu vou levantar e tudo mais, vou ler a palavra. Ou de meio-dia no intervalo do almoço. Tome essa decisão e fale isso com alguém. Se comprometa com alguém. Para ter isso claro para você mesmo. Eu quero desafiar você a fazer isso. E nessa semana, quando você lê o livro de Neemias, um easter egg aí, como é que chama isso? Uma surpresa aí para você procurar, um bônus. Procura as outras orações de Neemias que ele faz no livro. São outras 4, então são 5 no total. Nós lemos uma no capítulo 1 e são outras 4. E dá uma olhada o que você consegue aprender sobre oração, sobre vida com Deus nessas orações de Neemias. Algumas sugestões, uns desafios aí para vocês. Eu vou também mandar depois mais um material ali para ajudar nessa leitura. Eu quero realmente te incentivar a retomar a leitura bíblica com vontade, com disposição, com disciplina e na força do ódio se precisar. Mas eu quero te desafiar a retomar isso aí. É esse o jeito, essa é a maneira de conhecer a Deus através da palavra. É lendo ela, é buscando explicação dela, é deixando ela moldar a nossa vida. E a terceira coisa, nós falamos, como experimentar a bênção, o poder de uma vida de oração como Neemias, como conhecer a Deus através da palavra como Neemias, e agora, como fazer Deus conhecido do mesmo jeito que Neemias fez. Como fazer Deus conhecido? Nós podemos abrir em Neemias 13 agora. Neemias capítulo 13, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, vi que em Judá, alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti que não vendessem alimento naquele dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria e as vendiam em Jerusalém no sábado para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça
sobre nós e sobre a cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel. Até aí. Para a gente entender, o sábado era um mandamento sagrado para o povo de Deus. Depois, isso com Jesus e no Novo Testamento, isso foi trocado para um dia de descanso, um dia ao Senhor. Não vou entrar nessa questão, mas é fato que Deus espera que o povo dele tire um dia para santificar, para adorar a Deus e não trabalhar. E para o povo de Israel, essa era a marca de que eles eram diferentes, era uma das marcas, era guardar o sábado, porque todo mundo trabalhava no sábado, normal, mas o povo de Deus parava no 7º dia, a exemplo de Deus, que criou o mundo em 6 e descansou no 7º dia. E aí, Neemias fala, gente, os nossos antepassados, eles foram condenados, tiveram a cidade destruída, um povo inimigo atacou, eles foram levados cativos para outro país, passaram 70 anos no cativeiro, porque não guardavam o sábado e a lei de Deus, e vocês agora estão fazendo o mesmo. E aí Neemias faz todo o possível para levar o povo a se relacionar corretamente com Deus. Eu quero que você enxergue isso. Ele fez o que estava no alcance dele para levar as pessoas a se relacionarem com Deus novamente. As pessoas a se reconciliarem com Deus. Por quê? Deus tinha mandado obedecer a lei e o povo não obedecia. O povo estava em rebeldia contra o Senhor. Então Neemias foi lá e disse, gente, parem de fazer isso e façam isso aqui para vocês ficarem de bem com Deus. E aí eu pergunto para você, e qual é o nosso chamado como cristãos em relação ao mundo? Olha esse texto de 2 Coríntios comigo. É o que nós somos chamados a fazer. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado, povo de Deus, para hoje, nós falarmos isso aqui para as pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que estão afastadas do Senhor. Olha só, a mensagem, o resumo, é o que está ali no final do versículo 20, no meio do texto. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês, deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos. Não foi exatamente isso que Neemias fez ao povo? Gente, vocês estão trazendo ira sobre a cabeça de vocês. Estão agindo como inimigos, como rebeldes ao Senhor. Ajam dessa forma para não atrair a ira, mas trazer a justiça de Deus sobre vocês. Nós temos o mesmo chamado em relação ao mundo. Levar as pessoas a conhecer a esse Deus, que não está louco para condenar, para punir, para destruir. Ele não está querendo fazer isso. Ele vai fazer porque é a natureza dele. Ele é justo. Mas ele quer, agora, nesse tempo, trazer as pessoas para perto. Quer que as pessoas se tornem amigas, filhas dele. Você entende o que eu estou falando? Essa é a mensagem do Evangelho. Pessoas do mundo se tornem amigas de Deus. Passem a amar esse Deus, que você talvez já conhece de ouvir falar, mas você precisa amar Ele, para também ser amado e desfrutar da presença dEle. A aplicação, termina aí os slides, a aplicação é que nós temos essa missão de fazer Deus conhecido. Nós temos essa missão da mesma forma. E a mensagem é, deixa de ser inimigo e se torna amigo do Senhor. Eu quero ainda só dar uma palavra sobre amar a Deus. O slide acabou, mas tem uma parte importante aqui ainda, logo antes da conclusão. A gente vive numa época da pregação da positividade.
Positividade. Você pode muitas coisas. Você pode olhar tanto conteúdo diferente quanto quiser. Redes sociais, streaming, Netflix. Você pode escolher o filme que quiser. Você pode se entreter com o que quiser. Você pode assistir, pode ler tantas notícias, sites, fontes diferentes. Você pode, é uma gama de opções. Você pode trabalhar o quanto quiser, você pode tentar ficar rico, você pode, você consegue, você é capaz. Talvez na vida com Deus, você pode crer, você pode ser melhor, você pode ler a Bíblia, você pode orar mais. Mas eu estou aqui para te lembrar que a Bíblia não trata algumas coisas como possibilidade, mas ela trata como dever. E isso aqui que eu falei hoje na pregação, vida de oração, leitura da palavra e fazer Deus conhecido, não é uma possibilidade. Você pode, caso se interesse. Isso é dever. É dever do cristão. Então eu relembro o que eu tinha pincelado antes, mas então eu sou movido pelo dever. Eu vou sair daqui com uma carga sobre a minha cabeça, eu devo e pronto, e é isso aí, Deus vai me cobrar. Não é essa a motivação. Você tem que ter em mente o dever, mas o que Deus te oferece por cumprir o seu dever é prazer e é satisfação e é alegria na presença dEle. A única verdadeira alegria que pode satisfazer o teu coração. Tu consegue entender o que eu estou falando? Talvez entender, compreender assim, aceitar assim, talvez não faça sentido ainda, porque é um processo. Mas a alegria de fato, preenchimento do coração de fato, satisfação real em Deus, você só encontra obedecendo à vontade dEle. E é isso que deve nos motivar a obedecer. Lembra comigo do Salmo 16, versículo 11, olha o que ele diz. Tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Presença de Deus aqui. É na presença dEle que nós vamos nos sentir completos, satisfeitos, cumprindo o nosso dever, vivendo da forma certa. Então, a busca na palavra, a busca em oração, a busca em fazer Deus conhecido, elas vão resultar nesse prazer. Por mais que elas possam começar difíceis. E tem um outro problema em relação a esse poder fazer muita coisa. Se eu posso fazer tudo, eu não consigo fazer nada. Não é verdade? Se eu posso fazer tudo, eu não consigo de fato fazer nada. O que eu quero dizer com isso? A gente depende da ação de Deus para conseguir fazer. Se eu posso, mas eu posso também ficar de braço cruzado e não fazer nada. Na vida cristã é exatamente isso. Eu devo fazer, mas eu não consigo. Por isso que eu dependo da ação milagrosa de Deus. Então eu sugiro que para você começar a mudança na sua vida, você ore ao Senhor e diga assim, Deus, tá a bucha, tá osso, não tenho vontade nenhuma, mas eu quero conseguir fazer sem vontade, para então experimentar do teu prazer, da tua alegria, da tua satisfação. Opera isso em mim, Senhor. Fala isso com Deus. Clama ao Senhor nesse sentido. Concluindo, só para você lembrar, intencionalidade. Nós como igreja queremos gerar pessoas, formar pessoas intencionais. Pessoas que experimentem o poder e a bênção de uma vida de oração. Pessoas que conheçam a Deus através da palavra e que tenham o propósito de fazer Ele conhecido através dos relacionamentos. Em um resumo aqui, nós não fomos chamados para viver no automático. Se a gente viver no automático, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos só viver, só viver, só viver. Nós somos chamados para um propósito, para experimentar a alegria eterna na presença do Senhor. E isso vai acontecer buscando a presença do Senhor. Dá para entender? Você pode orar comigo?
Vamos ficar de pé e orar juntos? Senhor Deus, eu te louvo pela tua palavra e eu agradeço porque sim, eu posso ler tua palavra. Eu tenho ela fácil, aberta, liberada. Eu posso orar, Senhor. Eu posso falar do Senhor para outras pessoas, mas muito mais, eu devo fazer isso e eu dependo do Senhor para fazer. Nós, Senhor, dependemos da tua ajuda e da tua mão para fazer isso tudo. Nós contamos com o Senhor, nós sabemos que tu está bem presente e perto de nós. O Senhor é o maior interessado em que a gente te conheça mais, porque assim nós vamos te glorificar mais. Senhor, nos ajuda nessa busca. Nos ajuda, Senhor, incomodando, desafiando, animando, Deus. Nos dando prazer e satisfação na busca por Ti, na nossa intencionalidade em ler a palavra, em orar ao Senhor, e em falar do Senhor para as pessoas da nossa convivência. Ó Deus, que a gente entenda e aceite que não é difícil fazer isso, falar de Ti, que não é difícil te fazer conhecido, e que a gente pode, a gente consegue fazer. Nos ajuda a vencer as resistências, vencer o desafio, Senhor. Nós contamos com a Tua graça, com a Tua ajuda. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, aqui agora em nome da igreja, pela Tua capacitação e pelo Teu agir, pela Tua voz, Senhor, no coração de cada um aqui, ajudando nessa semana a colocar isso em prática e a fazer disso uma prática diária na vida. Em nome de Jesus. Amém.